E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida absolutamente espetacular de ataque do Ian Nepomniachtchi. Essa daqui é a partida mais bonita do ano, na minha opinião, e é uma partida assim que vai te deixar boquiaberto porque o Nepo basicamente não faz nada que você deve fazer, mas tudo acaba dando certo de qualquer forma. Ele joga muito parecido com o Engine essa partida. Então, vamos lá. Nepo tá jogando contra o Anish Giri e ele começa com o peão D4. O Anish resolve jogar a defesa índia, cavalinho F6, controlando a casa de E4, portanto temos a expansão central com C4 e peão em E6 é jogado por parte das pretas, convidando as brancas a uma Ninzo Índia. Então, a ideia é cavalo em C3 preparando o avanço E4 e bispo em B4 não permitindo que o E4 venha. Essa daqui, é claro, é a Ninzo Índia. E a ideia geral é que 1 é pouco, 2 é bom, mas 3 é demais. As pretas não querem permitir o E4 por parte das brancas. Obviamente as brancas ainda podem tentar preparar, dá para jogar F3, dá para jogar dama C2, mas basicamente qualquer coisa que prepare o E4 acaba ferindo princípios. Então, ó, aqui você tirou a dama muito cedo, não está desenvolvendo, então agora você está atrasado em desenvolvimento, pretas vão combater aqui no centro, e você não pode capturar o peão de D5, senão você abre a coluna E e o seu rei ainda está no centro e pretas estão muito bem, obrigado. Portanto, o jogador de brancas aqui geralmente joga o lance E3, que a princípio parece um lance ruim, né? Você está super protegendo um peão que nem estava atacado, você está fechando o seu bispo por dentro da cadeia de peões, aparentemente sem razão alguma. No entanto, é um lance muito bom, porque o que você está fazendo é percebendo que você não quer ficar atrasado no desenvolvimento, e agora depois do roque das negras, nos próximos lances você vai desenvolver com bispo D3, cavalo F3 e vai fazer o roque. Ou pelo menos é isso que o Nepo, né, normalmente jogaria se ele estivesse jogando xadrez normal. No entanto, o Nepo joga A3 questionando o bispo. E essa ordem de lances não é particularmente desejável, justamente porque as pretas só tomam o cavalo, argumentando que agora eu entreguei o par de bispos, que não é particularmente importante porque a posição está fechada e cavalos são melhores do que bispos em posições fechadas de qualquer forma, e eu danifiquei a sua estrutura de peões e você está muito longe de fazer o roque, então eu vou romper esse centro ou eu vou começar a pressionar esses seus peões centrais aqui enquanto você está correndo no centro. O que é que o Nepo faz depois de peão em D6? Imaginas que ele vá começar a desenvolver, né? Bispo em D3, certamente. Cavalinho E2, certamente. Nada disso. O Nepo joga F3. Mais um lance de peão, argumentando que eu vou jogar E4 e eu vou ter 5 peões no centro do tabuleiro. E aí, você vai fazer o quê contra o centro de peões tão gigantesco? E o Anish responde, eu vou almejar o peão da casa de C4, que é o único peão aí e é fácil de almejar porque ele não é defendido por outros peões. E não é facilmente defendido, está defendido apenas de bispo, mas ele pode ser facilmente atacado por B6, bispo em A6, cavalo em C6, cavalo em A5, dama em E8 e dama em C6. Então é justamente isso que o Anish vai jogar. Ele joga cavalo em C6, temos o peão em E4, mais um lance de peão por parte do Nepo, dama em E8, que parece um lance estranho, né? Mas na verdade é um lance bom, porque a dama quer vir para a casa do cavalo e o cavalo quer ir para a casa de A5 de qualquer maneira. E agora, certamente, né, a gente já está indo para o 10º lance da abertura. Com toda certeza, agora o Nepo vai desenvolver. Agora ele vai jogar. Bispo em D3, cavalinho E2, alguma coisa, uma hora ele vai ter que começar a desenvolver, né? Não, ele joga H4. Então, a ideia do Nepo é iniciar uma avalanche de peões, abrir o rei das pretas e basicamente jogar para um ataque de checkmate, sem desenvolver nada. Isso daqui, você não pode tentar em casa, entendeu? Isso daqui é o tipo de jogo que só engine e jogador do top 10 mundial consegue jogar. Você aí de casa não copia o que o Nepo tá fazendo. Por quê? Para esse ataque dar certo, ele vai ter que encontrar manobras muito inteligentes para começar a trazer as peças dele pro ataque, e ele vai ter que provar que o rei dele na realidade está muito seguro no centro do tabuleiro, que no momento que ele joga H4 ele abre mão de qualquer ideia de roque, certo? Então o Anish segue no plano B6 para jogar bispo em A6, temos H5 continuando aqui com um avanço de peão para tentar deixar esse rei pelado, bispo em A6 mirando o peão da casa de C4, e agora o Nepo finalmente vai envolver outras peças no ataque. Qual é o lance de desenvolvimento que você pensa que o Nepo vai jogar? Chuta aí, porque eu tenho certeza que você não vai encontrar o lance. É torre em A2. Essa ideia é fantástica. Olha só.
Geralmente, um ataque de torres conectadas é muito potente, porque as duas torres juntas fazem um estrago maior do que uma dama, né? Por isso que as duas torres valem 5 e a dama vale 9. A ideia geralmente para conectar torres é desenvolver tudo e tirar a dama. Então, ó, no momento que essa dama sai, as torres do Anish vão ficar conectadas. A ideia do Nepo para conectar damas é jogar G4 e torre em H2, ou se não G4, torre G2, depois tira o cavalo e torre G1. Então, o Nepo tá usando uma ideia para ativar essa torre muito inteligente e inovadora. Eu já vi essa ideia sendo jogada pelo atual campeão mundial, o Jing Liren. E se eu não me engano, o cara que vai disputar com o Jing pelo campeonato mundial, Gukesh, no torneio de candidatos, também ativou a sua torre com essa manobra torre em A2, que é muito legal. Bem, temos cavalo em A5, mirando o peão da casa de C4, e G4, ameaçando o G5 com o tempo no cavalo. Dama em C6, mirando o peão de C4 de novo, e torre G2, sacrificando o peão. Basicamente, né, tá argumentando que, olha, no fim das contas, xadrez não é um jogo de ponto, não é quem tem mais peões que vence, é quem dá checkmate no rei. Pode capturar o peão de C4, contanto que você não tem um ataque subsequente ao meu rei, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui e basicamente eu vou ganhar porque eu vou te dar checkmate, né? E nessa situação a gente já tá no 13º lance da abertura e o Nepo jogou 12 ou 10 lances de peão, foi alguma coisa assim, né? De 13 lances, 10 foram lances de peão. Bispo por C4, bispo por C4, dama por C4 e agora um lance importante, né? Você não pode deixar C3 cair com cheque, então o Nepo joga cavalo em E2, defendendo aqui os peões centrais. O Anish joga cavalo em D7, por quê? Porque ele tá com medo do G5 vir com tempo no cavalo, então ele tira o cavalo do caminho e prepara algum tipo de ruptura central aqui para argumentar que o rei do jogador de brancas não estará seguro no centro, uma vez que esses peões centrais aqui forem trocados. Temos o G5, finalmente, e nessa posição, curiosamente, as pretas estão perfeitamente bem, né? Essa posição, ela é indubitavelmente superior para o jogador de pretas se pretas encontrarem todos os lances corretos. Se pretas jogarem precisamente, tudo que o jogador de brancas fez aqui não vai resultar em nada, porque ele está atacando com duas peças apenas, está atacando somente com as duas torres, enquanto as pretas têm tudo desenvolvido. No entanto, havia um outro jogador, né, chamado Mikhail Tal, conhecido como Mago de Riga, que vocês provavelmente já ouviram falar, campeão mundial, que também argumentava que, olha, se eu te pressionar o suficiente, você vai errar. Nesse tipo de posição, você tem medo, você tem ansiedade, você é um ser humano, você não sabe exatamente se você tá melhor, se você tá pior, ou se eu tenho um ataque de checkmate. Nessa situação, a defesa perfeita, ela é praticamente impossível para um ser humano encontrar. Então, o Anish joga E5 e esse não era o lance correto, né? O lance correto era cavalo na casa de B3, iniciando algum tipo de simplificação aqui por C1, forçando o Nepo a defender a sua base de peões e depois jogar B5 aqui, ou F5, o engine está dizendo. No entanto, o Anish joga um lance muito mais humano, ele joga E5, tentando trocar peões centrais para expor o rei das brancas. Só que agora, G6 e o Nepo chegou primeiro. A ideia é que o G6 precisa, obviamente, ser capturado, porque senão a gente vai tomar e vai abrir a coluna G de qualquer forma, ou vamos jogar até H6, mas nós temos aqui, ó, na verdade eu acho que H6 é um pouco melhor, né? Só que ele estava com medo de bispo por H6, provavelmente, e aí depois de G por H6, dama em D2 ameaçando o peão, e aparentemente a melhor defesa para o jogador de pretas é uma coisa completamente absurda e ridícula em G7. Isso daqui é muito difícil de jogar, porque obviamente a gente vai tomar com o peão, né, com cheque, e o seu rei está exposto, e tem muitas peças ao redor do rei. Mas pretas estão completamente bem nessa posição. Por incrível que pareça, nenhum ser humano pensa assim, portanto o Anish joga peão toma peão, ameaçando o peão de F3, o Nepo toma de volta e torre por F3. E nessa posição, parece que as brancas estão ganhas, e de fato as brancas têm uma posição muito mais fácil de jogar do que o jogador de pretas. Você pode estar se perguntando, nesse caso, brancas não estão simplesmente ameaçando checkmate? Não é só tomar o peão de H, dobrar torres e dar checkmate? De fato se o jogador de pretas jogar alguma coisa como, por exemplo, cavalo em B3, torre em H2, e agora a gente ou vai dar checkmate, ou no mínimo, né, rei em F8 cheque, a gente ganha a torre lá no canto. Então, no mínimo, a gente tá bem melhor. Só que o problema de torre por H7 é que se você jogar torre por H7, o adversário joga cavalo em F8, que é um recurso defensivo muito forte.
você tem que voltar à torre e não tem mais nenhuma ideia de você dobrar na coluna H, porque no momento que, por exemplo, essa torre sair da coluna H, o cavalo toma na casa de G6 e agora o rei tem o escape por F7 e o cavalo está de olho na casa de H8. Portanto, a continuação correta para o Nepo é capturar aqui de peão, e é justamente o que ele faz. Peão de G toma H7, em H8 e o Nepo dobra na coluna G, ameaçando, obviamente, capturar o peão da casa de G7, depois jogar torre G8, essencialmente dando checkmate fim de jogo, ou pelo menos ganhando a torre lá no canto. Torre na casa de F7, e nessa posição eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar qual a continuação do ataque das brancas. Existe apenas um lance que justifica tudo isso, porque se você der tempo para o jogador de pretas respirar, ele vai começar a ter contra-jogo. Vamos lá. Primeiramente, né, se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreve no canal, porque eu trago vídeos como esse sempre, tentando analisar partidas com viés educativo. Se você quiser me apoiar, considere virar membro, deixa um like no vídeo e agora eu vou dizer qual é o lance correto para o jogador de brancas. Para aqueles de vocês que foram capazes de ver a sequência bispo em H6, meus parabéns. Isso daqui é muito bacana. E a ideia do sacrifício bispo em H6 é clara. Se você captura o bispo, eu vou jogar torre cheque. Você não pode capturar a torre, porque se você captura a torre, né, essencialmente eu vou promover e dar checkmate. Então você tem que capturar o peão e perder a torre no canto. E é justamente isso que aconteceu. Então vamos lá, a ideia caso você aceite o sacrifício tá clara. Mas por que que o jogador de pretas é forçado a aceitar o sacrifício? Por que que ele não pode, por exemplo, ignorar, né? Ou se não, por exemplo, avançar o peão de G, que obviamente se ele ignora, você pode tomar o peão de qualquer forma com cheque, né? Por que que ele não pode só avançar o peão e depois, por exemplo, de torre por G6, ele captura o peão de H7, que é o que estava gerando tantos problemas, né? Então, por que que ele não pode jogar algo assim? O problema de jogar algo assim para o jogador de pretas é que agora o rei está pelado demais e nós ainda temos esse bispo. Então, a gente pode jogar, por exemplo, dama em D2 segurando o bispo e, essencialmente, depois de bispo em G7, né, o seu rei vai ter problemas porque ele vai ter que caminhar na casa de G8, onde tem um cheque descoberto com as duas torres. Então, por isso, a captura do bispo é basicamente forçada. G por H6, torre cheque, rei por H7, torre por torre. E basicamente o que o jogador de brancas tem é a qualidade. Brancas tem torre por uma peça menor e alguns peões. Só que além disso, obviamente, esse rei também está ridiculamente exposto porque a torre de G corta todas essas casas e a torre de H corta todas essas casas. Torre de A, perdão. Então o rei só tem a casa de H7. Qualquer cheque aqui provavelmente vai ser mate. Por incrível que pareça, nessa posição, o computador diz que tá tudo igual se por um acaso cavalo na casa de B3, né? Mas beleza, é um tipo de recurso que basicamente seres humanos não veem. O Anish vai tentar contra-jogo, então cavalo em F6, ameaçando o peão da casa de E4. Peão toma imediatamente, né? Gerando uma situação onde se você toma de volta, a dama infiltra e de repente checkmate é imparável. Você pode, é claro, sacrificar material para atrasar o checkmate, mas você não pode impedir o checkmate de nenhuma maneira. Portanto, esse peão toma ativa a dama, nós temos cavalo por peão de E4, que novamente não era a ideia correta. A ideia correta para o jogador de pretas é cavalo na casa de D7, e quando você toma em D6, cavalo em E5, e as pretas conseguem contra-jogo contra o rei da casa de 1. No entanto, o Anish joga cavalo por E4 e agora nós temos dama em C1, basicamente ameaçando o checkmate. Por quê? Se o jogador de preta joga qualquer lance aleatório, por exemplo, nós teremos torre em H8 cheque, rei toma, dama para H6 cheque, torre em H7 bloqueando, dama em F8 cheque, dama em G8 bloqueando, dama toma dama, checkmate. Então, dama em C1 gera uma ameaça de checkmate e, obviamente, o jogador de pretas precisa defender, portanto, o Anish joga cavalo em G5. Mas agora, o Nepo sacrifica a qualidade em cima do cavalo. E, novamente, você não pode aceitar essa torre. Não pode. Por quê? Se, por exemplo, o peão toma a torre, dama toma, e você já está ameaçando tudo quanto é tipo de cheque aqui desagradável, já está ameaçando checkmate de N maneiras diferentes. Então, o Anish joga dama em H4 cheque, torre em G3 bloqueando, apoiado pelo cavalo, e agora o Anish vai se livrar da torre de A8 jogando dama cheque, torre G1 bloqueando, dama por A8, e nessa posição parece que tá tudo igual, porque vamos fazer a contagem material? Brancas tem cavalo, dama e torre, pretas tem cavalo, dama e torre também.
O problema das pretas, obviamente, é que a torre das brancas é uma monstruosidade. Brancas têm um peão passado e o rei das pretas está exposto. Então, depois de dama C2 cheque, em H8 e dama G6, pretas estão completamente perdidas. Porque agora existe uma ameaça dupla na torre e no peão de H. É claro, o Anish defende os dois, dama na casa de F8, defendendo tanto a torre quanto o peão, mas o avanço peão em E6 tira todas as casas dessa torre e, por consequência, brancas têm uma posição ganha, não importa para onde essa torre vá. Então, vamos aqui, lance a lance, explicar o porquê que essa torre não tem casas. Digamos, por exemplo, que torre na casa de H7. Brancas podem continuar de maneira simples com torre em F1 ameaçando a dama. E nessa posição, por exemplo, se dama em G8, ofertando a troca de damas, dá para ganhar de maneira bem simples, mas dama em F6 cheque, por exemplo, se você bloqueia aqui de dama, dá pra gente jogar aqui agora, eu acredito que, deixa eu ver, dama D8 cheque, né? Isso, dama D8, quando ele bloqueia, torre em F8 resolve aqui a situação, né? Então, ó, torre em H7 não dá pra jogar. Torre em E7 também não dá para jogar porque a gente joga torre em H1 ameaçando torre por H6. E aí basicamente transpõe, e é o que foi jogado. Ele volta a torre para H7, torre em F1 ameaça a dama, dama na casa de D8, torre em F7 ofertando aqui a troca de torres e ameaçando, é claro, checkmate, torre por F7 para não levar mate, peão toma torre e basicamente as brancas estão ameaçando dama por H6, checkmate. O que acontece? Dama em F8 segurando o checkmate, dama em F6 cheque, em H7 cavalo na casa de F4, ameaçando, obviamente, expulsar a dama daqui com algo como cavalo na casa de E6, ameaçando também dama cheque, depois cavalinho E6 e basicamente não tem mais o que fazer, o peão vai promover, a posição já tem checkmate forçado em 5 lances e por consequência Anishigiri abandona a partida e brancas vencem. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.